Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Alberto e hoje eu vou trazer para vocês a explicação completa da Declaração de Imposto de Renda 2025. Beleza? Bora para a vinheta. Pessoal, para você que não sabe fazer declaração de imposto de renda, hoje você vai sair desse vídeo sabendo como montar a sua. Caso você declare, e se você não declara e quiser fazer uma renda extra, fazendo dos seus familiares ou até mesmo se aprofundar e fazer de mais pessoas, você também estará apto para isso. Sem mais enrolação e bora pro vídeo. E para ficar uma coisa mais dinâmica, eu vou aqui para a tela do meu computador e vou mostrar para vocês como que funciona tudo direitinho, beleza? Então, vamos para lá. E para começar, vamos falar do dia 1º de janeiro de 2024, beleza? Tivemos no ano calendário de 2024, é o ano que ocorreram os fatos. Onde você comprou, onde você vendeu, onde você pagou, recebeu, teve renda, teve despesa, enfim, o ano em que você teve de aplicar a legislação do imposto de renda. O ano seguinte é o ano da declaração, chamado de ano do exercício financeiro. Quando a gente fala de ano de exercício financeiro, entende-se que o calendário é anterior, portanto, estamos no exercício financeiro, o ano da declaração, e o ano calendário é o ano anterior a isso. Isso significa que estamos declarando o que aconteceu no ano passado. A lei do imposto de renda já foi aplicada e tudo que você aprender neste vídeo será aplicado também para o ano calendário financeiro. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é: uma coisa é calcular e recolher o imposto, outra coisa é declarar o imposto. Declarar o imposto é uma vez por ano, né? No ano seguinte. Já apurar e recolher o imposto é mensalmente. A lei diz que o imposto de renda deve ser apurado e recolhido em bases mensais pelo regime de caixa, ou seja, só é rendimento o que foi recebido e só é despesa o que foi paga no mês, beleza? A apuração no imposto de renda ela é feita no mês e ela deve ser recolhida até o último dia útil do mês seguinte. Isso tudo vai acontecendo durante o ano calendário. No ano seguinte, você deve preparar a declaração de imposto de renda de pessoa física e transmiti-la à Receita Federal até o último dia de maio, que é no dia 30, que nesse ano vai cair sexta-feira. Lembre-se, por volta de fevereiro, como de praxe, a Receita Federal deverá publicar uma instrução normativa regulamentando a declaração de imposto de renda. A Receita Federal não está mudando a lei do imposto de renda, pois não tem essa competência. Ela está apenas regulamentando a declaração e dizendo as regras de declaração que são as mesmas, com algumas mudanças tecnológicas, como acontece todos os anos. Ali no início de março, por volta do dia 1, dia 3, por aí, ou um pouco mais, a Receita Federal deverá disponibilizar o programa gerador de declaração de imposto de renda 2025, para geralmente iniciar a entrega dessa declaração por volta de março, com o prazo final até maio, no dia 30. Mas nada adianta você querer fazer a sua declaração ou de outras pessoas se não entender o que a legislação fez com o contribuinte no ano passado. Quando se fala em imposto de renda, a primeira coisa que você tem que entender, o que você tem que ter em mente, é que o imposto de renda se divide em 3 partes. Isso não está escrito em nenhum lugar, mas tem que estar na sua cabeça aí para fazer essas declarações. E aí é dividido entre origens, aplicações e cálculo. As origens das aplicações são os rendimentos, são os rendimentos e as dívidas. O rendimento ele se divide em 4 tipos: rendimento tributável, recebido por pessoa jurídica, rendimento
tributável recebido de pessoa física, rendimento tributável exclusivamente da fonte e rendimentos isentos e não tributáveis. Se você não teve rendimento, mas de repente alguém te emprestou ou o banco te emprestou, você deve informar essas dívidas em dívidas e ônus reais. Então, se você aplicou milhões comprando uma mansão, por exemplo, e você foi no banco que te emprestou o dinheiro, você já justifica isso em dívidas, informando ao banco que te emprestou e o CNPJ dele, para que ele confirme os cruzamentos da Receita Federal. O banco ele vai falar que te emprestou, né? E você vai colocar aqui em dívidas e ônus reais que foi emprestado do banco tal valor. É importante lembrar que não há aplicação de origem correspondente. Quando se declara imposto de renda, a origem geralmente é maior ou igual às aplicações, mas muitas vezes é maior. Vamos supor que um trabalhador, ou que você aí, um assalariado, tenha recebido 10 mil reais por mês durante o ano. E aí você foi e gastou parte disso com coisas cotidianas, como transporte, alimentação, lazer, que são despesas não obrigatórias a declarar, chamadas renda consumida. Então, do total que você recebeu, parte foi consumida e o restante foi poupado. E aí você ou a pessoa pode ter comprado um imóvel ou uma moto, que deve ser declarado como aplicações. Caso ele apresente mais aplicações que origens, ele pode cair na malha fina, né? Que nada mais é que um pedido de mais informações para você justificar essa diferença. Se a Receita Federal não conseguir validar, ela considera a diferença como um rendimento tributável e cobra imposto, juros e multas. Agora, aqui sobre os cálculos, no modelo completo de declaração, pego o rendimento tributável bruto, subtraio as deduções permitidas pela lei e encontro o rendimento tributável líquido, que é a base de cálculo. A partir dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota da tabela progressiva anual, que vai de 0 até 27.000%, para encontrar o seu imposto devido. Caso já tenha sido feita a antecipação, ela é subtraída e encontra-se o saldo do imposto a pagar ou a restituir. Já no modelo simplificado, em vez de deduzir as despesas específicas, é aplicado um desconto padrão de 20% sobre o rendimento tributável, com um limite máximo de R$ 16.754,34. Ou seja, você precisa comprovar despesas como médicas, educação e entre outras. O modelo simplificado é vantajoso, mas para quem tem um rendimento tributável mais baixo, pois o desconto padrão pode ser maior que as despesas dedutíveis, beleza? Já para quem tem despesas maiores, o modelo completo pode ser mais vantajoso porque permite deduções específicas. Primeiro, é importante entender que todas as despesas precisam ser comprovadas. Para isso, matematicamente, é preciso pagar a despesa do mês e multiplicar pelo número de meses trabalhados. Por exemplo, se a pessoa trabalhou 12 meses, a pensão alimentícia será calculada para os meses correspondentes. A assinatura da declaração também é necessária para validar essas informações. Então, vamos por um exemplo prático. Vamos supor que o empregado receba no último dia de janeiro, beleza? Recebeu lá no último dia de janeiro. O contra-cheque de janeiro será feito com desconto do imposto de renda e o valor líquido será pago ao empregado, beleza? O imposto descontado pelo patrão é uma antecipação do que será devido na declaração. Na declaração de imposto de renda, o empregado ele vai somar os salários de janeiro a dezembro, beleza? Vai somar aqui o salário de janeiro a dezembro. E aí vai declarar esses valores nas fichas de rendimento tributável recebidos de PJ, beleza? Que é o que compõe o rendimento tributável bruto.
O cálculo do imposto de renda será feito subtraindo as antecipações do imposto já retido lá na fonte, com um valor descontado pelo patrão. Da mesma forma, o valor recolhido no Carnê-Leão também é uma antecipação de imposto. Nesse caso, o contribuinte deve declarar na ficha de rendimentos tributável recebido de pessoa física, né? Se você recebeu um aluguel, honorários, né? Você coloca aqui nesse rendimento. O cálculo do imposto de renda será feito da mesma forma, subtraindo as antecipações. Lembre-se de que tanto o imposto retido na fonte quanto o recolhido no Carnê-Leão são antecipações tributárias, beleza? E o valor definitivo será calculado na declaração. Agora, falando sobre a retenção de imposto, via de regra, a retenção ocorre quando uma pessoa jurídica paga um rendimento a uma pessoa física. Tipo, a sua empresa pagou para você lá. Então, isso é um rendimento, beleza? A pessoa jurídica é a fonte pagadora, sendo responsável por reter e recolher o imposto, pagando ao empregado o valor líquido. Excepcionalmente, o patrão pode ser a pessoa física, como no caso, os empregados domésticos, né, ou o profissional autônomo, como médico, dentista, essa galera. Mesmo sendo pessoas físicas, o patrão deve reter e recolher o imposto. Já no caso de profissionais autônomos, a pessoa física que recebe o rendimento deve calcular e recolher o imposto, utilizando o programa, né, do Carnê-Leão. Lá por dentro, você vai fazer essa declaração, que é praticamente igual à declaração de imposto de renda, e aí lá vai sair o DARF para o pagamento, beleza? O Carnê-Leão é uma antecipação do imposto devido, e o contribuinte entra no sistema, preenche lá as informações e o programa gera aquele DARF que eu acabei de mencionar para vocês, que aí você paga no último dia do mês. Essa antecipação também será considerada quando a declaração for feita e basta importar as informações do Carnê-Leão na ficha de rendimentos tributáveis recebido de pessoa física lá na declaração. Então, quando você abrir o programa do imposto de renda, você pode puxar essas informações do Carnê-Leão e aí ele já vai colocar tudo dentro do programa, do IRPF, beleza? Além disso, né, há outras fichas a serem preenchidas, que é outros rendimentos, que deve ser preenchido com rendimento que não se encaixam nas outras categorias. A ficha de rendimento tributável é exclusivamente na fonte, que se refere a rendimentos que já tiveram imposto retido por uma pessoa jurídica e já recolhido, sendo definitivo, né? Nesse caso, o contribuinte declara apenas o valor líquido. Um exemplo para rendimento tributável exclusivamente na fonte definitivo é aplicações em CDB. Por exemplo, o banco desconta o imposto de renda dessa aplicação, né? O rendimento líquido é o valor após o imposto. E esse rendimento será declarado na ficha de rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, como origem do recurso aplicado. Outro tipo de rendimento tributável definitivo é o ganho de capital. Se alguém vender um bem com lucro acima de determinado valor, terá que utilizar o aplicativo de ganho de capital, que aí você vai colocar lá os valores da casa que você comprou, né? Esse aplicativo, ele calcula o imposto devido e gera um DARF para pagamento. Após preencher as informações do ganho de capital, o imposto será calculado e pago, e o ganho de capital será declarado corretamente. Quando você tiver um ganho de capital, como a venda de um bem, o imposto de renda será aplicado sobre o lucro, né? Então, se você pegou uma casa de 500 mil reais e vendeu ela por 700, você vai pagar os 15% em cima dos 200 mil, beleza? E não do valor total. O valor líquido será declarado na ficha de rendimento tributável. Então, o que você recebeu, né, esse lucro de 200 mil reais, você vai colocar nesse item de rendimento tributável exclusivamente na fonte. Beleza?
Além disso, existem os rendimentos isentos e não tributáveis. O que é isso, né? Exemplo de rendimentos isentos é o ganho de capital na venda de bens, quando o valor, né, não ultrapassa o limite. O que entra aqui também, outra coisa que entra aqui também, é rendimento de caderneta de poupança, né? Se você recebeu uma indenização trabalhista, né? Se você foi lá, processou a empresa e ganhou, você coloca aqui também. O seu saque do FGTS, você coloca aqui também, beleza? Esses rendimentos são isentos e não precisam ser tributados. Eles devem ser declarados na ficha correspondente. Além disso, é importante declarar qualquer dívida, né? Qualquer dívida ou empréstimo que você tenha, pois eles também fazem parte da sua situação financeira, certo? Um exemplo prático para isso seria de um empréstimo. Por exemplo, se alguém, como o Francisco foi lá e pegou R$100 mil com o banco. Ele vai declarar esse valor na conta corrente, beleza? E caso ele aplique esse dinheiro, o rendimento gerado deve ser declarado corretamente. Se o Francisco comprar um imóvel ou um carro com esse valor, ele deve declarar o bem e a origem do recurso, hein? Como empréstimo bancário, né? Mencionado o CNPJ da empresa, do banco, que concedeu esse crédito para ele, beleza? Agora, quando você se fala de financiamento de casa, né? Muita gente declara de forma errada. No financiamento, o processo é diferente. Por exemplo, o Francisco deseja comprar um imóvel de R$1 milhão, mas ele não tem esse dinheiro. A imobiliária sugere que ele faça um financiamento com o banco, que paga, né, para a imobiliária. No entanto, o Francisco deve declarar o valor que ele gastou de fato com a conta, não o valor total do financiamento, beleza? Ele deve descrever o imóvel, a origem do dinheiro, então empréstimo bancário e o valor pago de entrada. E aí durante o ano, o saldo do imóvel será atualizado. Então vamos colocar aqui um exemplo. Eu comprei um imóvel, peguei um empréstimo peguei um financiamento, né, de R$500 mil, beleza? Aí liberou para mim 200 mil. Então 300 mil eu tenho que pagar para a construtora, beleza? Os 200 mil eu não declaro ele. O que eu vou declarar? Eu vou declarar o que eu pago para a construtora e que eu dei de entrada. Vamos supor que o banco me liberou 200 mil e eu tenho que dar 300 mil ainda. E aí eu tinha 100 mil na minha conta e aí eu fui lá e dei de entrada esses 100 mil. Ficou só 200 da construtora. O que você vai declarar é justamente esse dinheiro que você deu de entrada, todo o dinheiro que você deu de entrada. Durante o ano, o saldo do imóvel será atualizado com as inclusões de qualquer pagamento feito, como as prestações mensais ou a reforma. Então você foi lá, que nem eu acabei de falar, você tem a dívida com a construtora de 30 parcelas de R$10 mil, e aí você está reformando seu apartamento e você gastou mais 50 mil no ano, tá? No ano da reforma. Aí você precisa declarar o saldo atual de acordo com os pagamentos feitos. Não declarando a dívida total, né? Você não vai colocar o valor do imóvel total, e sim a origem dos valores que você utilizou, né? Os recursos que você utilizou. Em relação à declaração de fontes de renda, vale destacar que fonte de renda se refere apenas aos rendimentos tributáveis, ou seja, aqueles que compõem o rendimento tributável bruto. Por exemplo, Francisco passou em um concurso público e se tornou um auditor fiscal. Esse salário será declarado como um rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Caso ele aplique o dinheiro no banco e receba rendimentos como imposto já retido, esses não serão considerados uma nova fonte de renda, pois o imposto já foi descontado, beleza? Se o Francisco alugou um imóvel para uma pessoa física,
ele deve declarar o aluguel como rendimento tributável de pessoa física, certo? E se ele alugou para uma pessoa jurídica, o imposto já foi retido na fonte, mensalmente, o que deve ser declarado lá em rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, beleza? Aqui em cima. Vamos supor também que o Francisco tenha comprado, investido na Bolsa de Valores. Quando ele vende as ações, deve ser calculado o ganho líquido, recolher o imposto devido e declarar na ficha de rendimento tributável exclusivamente na fonte, tá? Aqui. Por quê? Porque esse é um rendimento definitivo. Portanto, os ganhos com ações não são considerados fonte de renda, uma vez que o imposto já foi recolhido. Outro exemplo seria o Francisco, que, após um tempo, começa a dar aulas numa faculdade. O salário recebido será descontado da fonte e ele deve declarar esse valor como uma das fontes de renda. Por fim, é importante lembrar que nem todo rendimento é considerado uma fonte de renda tributável. A definição correta de fonte de renda ajuda na organização da declaração, evitando erros. Beleza? Então, pessoal, é isso, certo? O vídeo ficou um pouco grande, mas para passar esse tipo de conteúdo para vocês, não tem como pular etapas, até porque ia ficar faltando coisa, né? Ficar faltando assunto. Então, se essa aula foi útil para você, ajuda a gente, deixa aqui seu like, se inscreva aqui no canal, né, se você não for inscrito, ative aqui o sininho para notificação de vídeo novo e comenta aqui embaixo o que você achou do conteúdo, beleza? E se você tiver qualquer dúvida sobre declaração de imposto de renda, coloque aí nos comentários, pode me chamar que eu vou responder para vocês. Fechou? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu e falou!